Cara, acho que pode compartilhar aí os ativos para a gente começar a cobrir um pouco do que está acontecendo, né? Só para falar, pessoal, assim, agentes de AI, eles estão sendo criados em diversas plataformas, né? E a gente não vai abordar cada um especificamente deles aqui. Vamos falar de uma plataforma que está trazendo aí inovação nesse setor, que é uma das que a gente mais gosta. Vamos falar de uma plataforma bem complexa que envolve basicamente tudo, que eu gosto de falar que é meio que um ETF disso, mas não vamos nos ater aí, como o Rony está mostrando aí, aos agentes de AI, porque são muitos. Eu posso falar de dois ali que eu entendo mais ou menos, né? Mas todo o resto aí que o Rony está puxando, eles já são outras coisas aqui que a gente não vai conseguir cobrir todos, né? Mas os principais ali em cima, a gente pode falar um pouco, né? A gente tem desde token de framework de criação de AI edits para games, né? De integração com Roblox e outras plataformas. A Luna, que é uma influência digital em que funciona 24 horas por dia com lives 24 horas por dia no TikTok, também com transmissão no Twitch, e o pré-frontal Cortex Convergente, que eu já não sei qual é. O AIXBT, que também é famoso aqui, porque fala sobre investimento, né? Tem várias outras iniciativas dessas. O que acontece é que, e aí para mim o grande lance, né? A plataforma de lançamentos dessa agente de AI tem sido a Virtuos, que também tem token, já é um protocolo de criação, e o mais interessante para a gente é que ele traz, na leitura aqui das nossas análises, ele traz duas flywheels, né, que são basicamente uma tradução aqui bem horrível, seriam os círculos virtuosos aqui, né, como que ela gera, de fato, valor para quem usa essa plataforma, como que gera valor para o token, como que gera valor para o holder do agente e tudo mais. A Virtuos, ela tem uma plataforma em que você, para criar o agente, você precisa comprar Virtual, né, o token. E você, para negociar os ativos, comprar um agente de AI, você precisa comprar Virtuals para comprar o agente. Então, são duas flywheels que demandam a criação aí, a demanda de tokens em si, né? Então, acho que esse que é a plataforma que a gente acha interessante aí de criação de AI agents. A outra coisa que eu gosto de falar que é a TAO, né, a BitTenso, que, se eu não me engano, deve ter a maior market cap hoje, isso, né? É a líder do setor, né? Com Sim, quase 5 bi de market cap, né? Ela, pessoal, é um pouco complexo a gente definir, porque é como se tivesse outros 48 projetos ali dentro, todos eles ligados à inteligência artificial. Qual que é a espinha dorsal que une esses caras? Basicamente, todos eles estão criando projetos para criar sistemas de AI. E aí, pessoal, tem desde predição de preços dentro de cidades, a treinamento de IA, como um ChatGPT da vida, a geração de imagem, a criação de agentes de AI, tem tudo isso. Tem 48 subnets que eles chamam ali, que é basicamente outros projetos dentro da própria BitTensor, dentro da própria TAO. E o grande lance é que esses projetos, ao invés de lançarem token por conta própria, tentar captar, fazer todo esse esforço, eles se concentram única e exclusivamente na sua capacidade ali própria tecnológica de criação daquela infraestrutura, ou, na verdade, na criação daquele algoritmo que vai ser melhorado, e todo o resto é feito de maneira indireta pela BitTensor. Por quê? Eles fornecem, imprime TAOs para pagar esses caras como recompensa. E cerca, mais ou menos, aí de 80% das TAOs hoje estão travadas ali dentro de stakes. Rony, quer comentar alguma coisa? Cara, quero sim. Se vocês repararem aí justamente no ponto que você tocou, né, nos market caps, vocês vão ver que a gente ainda está num mercado, né, nesse subsegmento de AI muito, muito, muito novo, né? Você vê, o maior projeto do segmento tem um market cap de nem 5 bi ainda, né? Praticamente 5 bi. Mas e volumes também relativamente pequenos ainda de negociação. E isso estamos falando do maior projeto que hoje está valorizando aí mais de 9%, né? Se você pegar os projetos mais abaixo, como o próprio Virtuals, que a gente tinha comentado agora, a gente ainda está com market cap bem relativamente morno para a proposta que isso pode dar, como você falou muito bem, né? Não é um ativo super inflacionário, né? Como a gente vê vários casos, principalmente em DeFi, né? O próprio Tokenomics é bem interessante, né? Eles tiveram a emissão lá de 1 bilhão de tokens e todos os tokens já estão em circulação, né? E a gente vê esse flywheel que você falou muito bem, né? A gente tem uma demanda pelo token, né? Que é para a criação desses agents, que a gente acabou de mostrar para vocês aí, e cada dia surge um agent novo, né? Inclusive, alguns até dão airdrops dos próprios tokens, né? E tem agents, como você falou, de todos os tipos diferentes. Então, por exemplo, esse aqui, um outro exemplo, né? Um agent para fazer
trades no Polymarket, né? Só para quem não conhece também, o Polymarket é o mercado preditivo aí mais famoso do mundo cripto, né? Que funciona na Polygon e já está atraindo também atenção. Não vou focar nesse nicho porque não é o nosso objetivo agora, mas já está atraindo também muito capital e muita atenção aí do mercado como um todo, né? E se você vê aqui, né, de novo, até mesmo os principais agents ainda estão com capitalizações de mercado menores ainda do que, obviamente, os projetos que estão por trás deles, né? A gente vê, se a gente ordenar aqui por capitalização de mercado, o maior que a gente tem agora é o AIXBT, que está com cerca de 200 milhões de dólares, ou seja, ainda muito, muito pequeno, né? Se a gente for para a Luna, né, que é essa influencer aí, essa propriedade intelectual lançada dentro da Virtuals, também está falando de market cap de menos de 100 milhões, né? E isso que eu não estou nem entrando no mérito de todo o hype de AI que a gente já está vendo aí, como você falou muito bem, por causa da questão da NVIDIA, por causa da questão do ChatGPT aí, nesses últimos anos e o potencial, né, que o mundo está descobrindo nisso, né? Hoje em dia a gente usa aqui mesmo no MP o ChatGPT para muitas coisas, né? E cada vez mais está se usando aí, ou né, o AI diretamente ou até mesmo indiretamente para muitas tarefas. Então, o potencial de crescimento que a gente vê nesse segmento aí é muito, muito, muito alto, beleza? E obviamente, né, é sempre aquela discussão, né, beleza, mas dentro do segmento, quem vai ser o vencedor, né? Quem vai ser o cavalo que vai ganhar, né? A gente, teoricamente, tenta sempre chegar perto disso, mas o ponto que é positivo é que agora a gente tem ainda opções muito baratas, né? Como a gente falou em relação ao market cap. Então, a gente consegue montar certos produtos interessantes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que podem conseguir acertar esse projeto que eventualmente vai estourar. Beleza? Mas, de novo, eu queria só reforçar esse ponto de que a gente ainda está num momento muito inicial desse mercado e por a gente estar entrando justamente no que a gente comentou no início, né, no fim da Bitcoin Season e no início da Altcoin Season, esses subsegmentos aí, que são betas aí das altcoins normais, tendem também a ter um potencial maior ainda do que os seus ativos relacionados, né? Então, não consigo ver, até eu te perguntar isso, André, não consigo ver nenhum ponto negativo aí nessa tese de AI agents e de AI de modo geral. Tu consegue ver alguma coisa? Cara, as falhas aqui, mas são inerentes a qualquer projeto ou ideia nova, né? Assim, a gente, como humanos, vai sempre qualificar as possíveis entregas disso muito acima do que elas vão ser entregues. E à medida que, eventualmente, forem surgindo pistas de que isso está no caminho de ser entregue, nossas expectativas vão subir mais ainda, né? Então, a ideia de que você olha, por exemplo, o token da Virtuos valendo mais de 1 bi, já começa a se levantar a ideia de que não, esse cara pode valer até o mesmo tamanho de uma NIA, né? Então a gente vai jogando as expectativas para cima para chegar na casa de 10, de 15 bi, e aí em algum momento essas ideias vão acabar não se concretizando, e aí é que vem o marasmo e ressaca do mercado, né? O bear market de fato. E isso é algo que, quando a gente olha para o futuro, isso vai sempre acontecer em qualquer tese que é nova, né? A grande questão é, hoje, pelo que a gente tem hoje, dá muito espaço para a gente sonhar. A gente olha os agentes de AI, vou citar 2 casos aqui, um deles que é mais uma junção de utilidades aqui de IA do que necessariamente algo inovador, mas o cara criou um agente de AI que tem um podcast em que ele conversa em linguagem natural com uma outra pessoa falando sobre um resumo do que aconteceu na semana sobre o segmento de finanças descentralizadas, né? Se não me engano, acho que é finanças descentralizadas e outros assuntos. Mas essa IA, ela faz isso no Spotify. Você consegue procurar a pessoa conversando e, de fato, não tem nenhuma dúvida que duas pessoas de fato falando, né? E esse é o mais impressionante. E aí, quando a gente olha, beleza, já existia um sistema que fazia isso. Você consegue botar um texto e criar um podcast dessa forma. A grande questão é que o cara linkou isso com uma carteira, com Twitter, com TikTok, e essas são as coisas que os empreendedores aqui vão começar a fazer. Qual que é a ideia aqui? Tão quão empolgado eu estou aqui, ou o Rony tá, ou a gente vê na possibilidade de investir, tem um cara que é programador e fala, cara, eu consigo entender isso e trabalhar de uma forma muito boa nisso aqui. Então, vou criar meu agente de AI
só que ao invés de juntar isso que esse cara juntou, vou fazer isso de inovação e criar algo um pouquinho melhor. E aí a gente vai modulando isso e melhorando essas possibilidades polegada a polegada, só que acontece numa velocidade dia a dia. Então, dia a dia você tem a sensação de que as coisas estão evoluindo, né? E o mundo, em 7 dias, ele se transformou totalmente. Então, as falhas que tomando a pergunta do Rony, as falhas que eu vejo seriam muito mais a forma como a gente vai encarar isso e precificar isso lá na frente, porque as coisas em algum momento vão chegar a estar mais caras do que elas devem estar caras, e aí é onde o investidor tem que tomar cuidado para não vacilar, né? Para não chegar num ponto e achar que as coisas só vão subir indefinidamente, que não é assim que acontece o mercado de fato.